Boa noite, pessoal. Oficialmente, reunião gravada, né? Começando a gravação agora. Mais uma vez, boa noite a quem está no ambiente virtual aqui da sala e boa noite também para quem está assistindo a gravação, ok? Bom, hoje é o pontapé inicial do GEAC 2022, né? Como vocês sabem, ano passado a gente teve uma atividade muito alta de lives, palestras, minicursos, as próprias reuniões daqui, né, com eixos temáticos, né? E aí, claro, teve aquele momento de folga depois do Enepac 2021, que a gente ficou no descanso, férias, e retornamos agora em fevereiro, ok? De fevereiro, nós vamos ter uma atuação até novembro, né? Sempre com 2 reuniões ao mês. Vamos trabalhar no sistema quinzenal, né? Para não ficar muito cansativo, né? Com as reuniões semanais, até mesmo para vocês que têm outras atividades para fazer. Nós nos reuníamos anteriormente aos domingos de noite, né? Só que definitivamente a gente viu que esse horário não estava rendendo, porque, enfim, a pessoa estava saindo, ou estava descansando, dormindo, por causa do próprio domingo. Então a gente preferiu realizar essas reuniões às quintas-feiras, nesse modelo quinzenal, certo? Das 7 da noite até as 8. O horário foi reduzido também, justamente para ter essa, né, não ficar tão cansativo, né, por conta das outras coisas que a gente tem, né? Então, vamos tentar para ver o que é que sai de bom disso, né? Ontem o Jack, né, que é do Jefferson, começou também seu fluxo de atividades, né? Lá eles estão realizando a leitura do Homem Revoltado. Só que nós aqui do JAC não vamos fazer leitura integral de nenhum texto, nem trechos, né? Pode até ser que pequenos trechos aqui sejam falados e tal. Qual é o foco aqui? Vai ser a discussão sobre as ideias, pensamentos, né? Sobre a biografia, sobre a análise das obras e tudo mais, do próprio Albert Camus, né? E aí, diante disso, né, a gente vai fazer o seguinte. Em fevereiro, essa é a nossa primeira reunião, certo? A gente vai só discutir o que a gente vai fazer a partir de hoje, com alguns avisos também, né? É muito importante afirmar para vocês, esse não é um grupo de sala de aula, né? Para a gente estudar sobre o autor e tal. É um grupo de estudo, né? Apesar de não oficializado. Então, esse ano, né, especificamente, eu vou pedir para que vocês, até novembro, né, tenham alguma produção em Albert Camus, né? Seja uma apresentação de uma comunicação, seja a participação de algum livro ou algum trabalho que a gente vai fazer, ou uma coautoria, não sei. Esse ano a gente está olhando a perspectiva da produção acadêmica em Albert Camus, seja na filosofia, seja na psicologia, seja na letras, seja na história, né? A gente vai tentar de alguma maneira encaixar aí alguma produção do Camus, né? Para vocês que estão na faculdade ou, né, para quem quer participar aí de alguma live, de algum evento. Boa noite, Tiliane, seja bem-vinda. Saudades. Mas vamos lá. Fevereiro, nós temos essa primeira reunião no dia 10 e nós vamos nos juntar novamente no dia 17, certo? E aí, o que é o importante? Nesse primeiro mês de fevereiro, a gente não vai exigir leituras, certo? Eu vou apresentar para vocês no dia 17 as chamadas Obras da Juventude, certo? Do Camus. E aí, a partir de março, já vão ser análises sobre as leituras, porém, eu preciso que vocês também, né, façam comigo essas análises, essas leituras, esses questionamentos, comentários e coisas do tipo. Nós vamos pegar da primeira até a última obra do Camus, completa, certo? Nós não vamos tratar aqui de obras inacabadas ou póstumas, né? Isso quer dizer que em março, 3 de março, a gente vai fazer a análise do O Avesso e o Direito, certo? De 1937. No dia 17 de março, nós faremos a análise de Núpcias. A estrutura,
como o Camus escreveu na época, como ele estava da cabeça, se ele estava dodói, como é que estava a tuberculose, o que ele estava lendo nessa época, ou quais eram os envolvimentos, quais são as partes chaves, né? As partes chaves do texto, né? Como é que o texto funciona, né? Se é um ensaio, se é um romance. O objetivo disso, né, é que em 1 hora de encontro a gente tenha uma noção do que se trata tal coisa, tá certo? Jefferson, seja muito bem-vindo, meu irmão. Então, o grande objetivo, né, é que nós tenhamos nessa 1 hora a dimensão exata sobre aquela obra, para que depois vocês interpelados sobre isso, por exemplo, se um policial no meio da rua chega para vocês e pergunta o que é o avesso direito do Camus, né? Pode acontecer. Aí vocês vão dizer, olha, o avesso direito do Camus, série de contos, né? Dividido aí em 5 contos camisianos, é uma obra muito de juventude, que ele escreveu com 22 anos de idade, né? Que trata sobre morte, muito biográfico, né? Para vocês terem uma noção exata daquela obra, né? Afinal de contas, se vocês estão no grupo de estudo Albert Camus, é para vocês saberem minúcias, né? Ou não, né? Da vida do cara, né? Uma delas é que ele já foi chifrado, sim, e chifrou bastante, né? Essa é uma das curiosidades biográficas do Camus. Mas primeiro foi corno, né? Mas enfim. Em abril, nós vamos ter o suprassumo camisiano, que é o Estrangeiro e o Mito de Sísifo. O Rafael esteve presente nas reuniões do JEC do ano passado. Eu acredito que o Bruno também, eu acho que o Rafael Andrade não, e a Tiliane com certeza. Não vale a pena a gente mais uma vez fazer a leitura, porque o JEC já está fazendo, já fez, né, do Mito de Sísifo. Então a gente vai pegar os pontos principais da obra, o contexto que ela foi inserida, quais são as principais referências, né, do que se trata e tudo mais. A mesma coisa com o Estrangeiro. A gente não vai pegar o Estrangeiro de ponta a ponta e fazer uma leitura. Vamos conversar sobre a obra, dialogar, pesquisar, comentar, como se fosse, por exemplo, um clube de leitura. Só que aqui, no caso, é um clube de estudo em que toda essa reunião que a gente estiver fazendo, ela vai servir de alguma maneira para que no final do ano, em novembro, a gente possa ter alguma coisa produzida. Por exemplo, vamos supor, eu adoraria que em novembro o Rafael Petrucci tivesse uma fala no ENEPAC 2022 falando sobre o mito de Sísifo. Né? Eu acho que a experiência que ele pegou no ano passado e a experiência que ele vai pegar agora, nesse ano, né, o classificam muito bem para que no ENEPAC 2022 ele tenha uma fala, né, lá. Jefferson também nem se fala, boa noite, Jefferson. Eu também não. Tiliane também, uma fala, né? O áudio não está funcionando, não, Jefferson. A gente não consegue te ouvir. O microfone está desligado também. Não, o meu está funcionando. Eu não consigo te escutar, no caso. Mas, enfim. Então, o objetivo central aqui é que vocês comecem, né, a ter uma certa produção em Camille, né? Participar de eventos, né? Primeiramente dos nossos eventos, né? Que a gente já coloca vocês lá e, né? Lindo, maravilhoso. E posteriormente em outros eventos, né? Realizar comunicações e tal. Vamos encher o nosso Lattes, né? Vamos preencher nossos latezinhos de Camille, né? Vamos botar aí o Camille em evidência. Então, essas reuniões elas vão servir nesse sentido, de explicar a obra, né? Para que a gente possa dialogar, tirar maiores dúvidas sobre e tal. Às vezes, não vai ser nem preciso, de fato, você ler a obra inteira, né? Por exemplo, se você nunca leu O Estrangeiro, né? A reunião do dia 7 de abril vai fazer com que você tenha um resumo do que é a obra,
suficiente para que caso alguma vez você seja interpelado, né, do que se trata o estrangeiro, você saiba que é a história de um cara, né, que perde a mãe, e que aí ele vai ser namorado da colega dele, que ele é bastante indiferente com todas as relações ali, né, que estão ao seu redor, que ele acaba matando um árabe sem ver nem porquê, e que depois a sociedade acaba julgando ele não pela morte do árabe, mas pelo comportamento social que ele teve, né? Todos estes elementos a gente vai pegando para ter um resumo da obra, né? Digamos assim. Em maio, nós vamos ter no dia 5 Calígula, né? E no dia 19 o Mal Entendido. A gente vai falar do que se trata a peça, a época que foi escrita, se fez sucesso ou não, e por aí vai. Em junho, nós vamos ter Cartas a um Amigo Alemão. São 4 cartas só, então a gente vai resumir aqui do que se trata essas cartas, direcionamento, por que o Camus não quis que as cartas fossem reeditadas para outros mais países. E a Peste, no dia 16 de junho. Né? Nós não vamos parar. Todo mês a gente vai ter 2 reuniões, não vai ter férias. Em julho, no dia 7, nós vamos ter o Estado de Sítio. No dia 21, Os Justos. Né? Relembrando para vocês, precisa ler todas essas obras? Não, não precisam ler todas essas obras, certo? As reuniões que tiverem, né, a gente vai fazer resumos sobre as obras, para que assim vocês tenham um conhecimento, né, prévio, básico do que está acontecendo. Jefferson, eu acho que deve estar com algum problema no microfone, né? Ah, o áudio tá dando interferência, né? Tá normal para vocês aí o áudio? Tenta, Jefferson, tenta colocar no fone de ouvido. Às vezes acontece essas interferenciazinhas. Em agosto, nós teremos O Homem Revoltado, no dia 14 de agosto, e no dia 18 nós teremos O Verão, certo? Mais uma vez, O Homem Revoltado, no dia 14 de agosto, a gente não vai ler todo e nem vai falar todo sobre ele, porque o Jack já está fazendo isso, né? Então, é muito importante também vocês participarem do Jack, né, do Jefferson, para ter essa base do Homem Revoltado, que é um dos livros mais importantes, né, do Camus. Então, aqui a gente vai ter vai falar do básico. A época que o livro foi escrito, as motivações da escrita do livro, do que se trata o livro, que é sobre a revolta e o assassinato. Pode ser que alguns trechos a gente realize leitura. Claro, com certeza. Jefferson, estou conseguindo te ver. Agora melhorou o áudio? Perfeito. Massa demais. O Verão, mesma coisa. Ensaio, né? Por que o Camus escreveu, como é que estava naquela época e tal, etc. Em setembro, no dia 1º de setembro, a gente vai ter A Queda, e no dia 15 de setembro a gente vai ter discursos, né? Discursos sobre a Suécia, discursos na Suécia e tal, do Prêmio Nobel. Em outubro, 6 de outubro, né? A gente vai ter reflexões sobre a pena capital, né? E dia 20, vamos ter o exílio e o reino. Então, de fevereiro até outubro, cada reuniãozinha dessa nossa, de duração de 1 hora, vai ser a respeito de uma obra. Vai ser um resumo sobre a obra, a época que ela foi escrita e tal, blá, 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 blá. Ok? Para que no final de outubro vocês tenham uma visão total das obras do Camus, né? E fala, pô, escreveu muito, né? Viveu pouco, mas escreveu muito. E os pontos mais importantes de diálogo, de discussão, né? Do que cada obra trata e por aí vai. Em novembro, dia 3 de novembro, certo? Vai ser a nossa última reunião. 3 de novembro. Anotem nos seus diários, nos seus Google Agenda, certo? Dia 3 de novembro vai ser a nossa última reunião do ano, certo? E o que é que vai ser?
serão orientações para as apresentações de obra camisiana para o ENEPAC 2022. O que é que isso quer dizer? O Bruno Rodrigues estudou aí, durante esse ano todo, a queda do Camille, né? E aí ficou interessado em apresentar sobre a queda, né? Nesse dia 3 de novembro, a gente vai ter essa reunião própria, duração de 1 hora, pode até ser 2 horas de duração, porque em novembro só vai ter essa reunião mesmo, para a gente conversar sobre a apresentação do Bruno, né? O Rafael Petrucci também se inscreveu e quer falar sobre a apresentação dele do miticício, os pontos que ele acha necessário e tal e tudo mais. Beleza, segundo da fila, a gente vai conversar nesse dia sobre. A Tiliane vai falar sobre o estrangeiro, a indiferença no estrangeiro e tal. Terceira da fila, no dia a gente comenta sobre isso, ok? Para que vocês se sintam mais seguros para quando chegar no ENEPAC 2022, vocês realizarem as apresentações de vocês, ganhando certificado, tudo bonitinho lá, gravado, indo para o YouTube, né? E por aí vai, ok? Dezembro, nós teremos férias, recesso, né? A gente vai descansar em dezembro, porque, enfim, um cronograma desse o ano todo, com a apresentação em novembro, fica bem carregado, né? Então, a gente vai ter isso. Uma informação muito importante, pessoal, acerca dos outros grupos, né, e dos eventos, certo? Os outros grupos que formam esse coletivo camisiano, né, digamos assim, são o GEC, o Grupo de Estudos Camisianos, que o Jefferson toma de conta, certo? Das redes sociais, da organização do roteiro, dos estudos e tal e tudo mais, certo? É muito importante para a gente ter uma compreensão total do Camille, participarmos dos outros grupos também, certo? Não adianta só a gente vir para os resumos aqui. Eu sei que é um pouco complicado, difícil, né? Mas para essa completude, é interessante isso. Os grupos são gratuitos, certo? A gente está aqui sem cobrar absolutamente nada, certo? Então, tem essa questão do dispêndio da gente de estar fazendo esse esforço a mais por conta do Camille, né? O Jefferson dá aula, eu tenho aula e dou aula também. Então, a gente está nessa vazão aqui para tentar entregar para vocês um conteúdo que outras pessoas não vão entregar, e se vão entregar, elas vão cobrar R$399 dividido em 12 vezes, e o cara, na verdade, é um quântico, né? Um coach quântico que vai falar sobre caminho. Então, né, é desse jeito. Então, dito isso, participem e valorizem os outros grupos. Jefferson com o Jack, o Rafael Pereira lá com o Estudos Caminho do Paraná, né, que pelo que eu estou sabendo, eles não terão reuniões, né, mas sim serão lives, palestras, encontros, né, sobre temáticas e tudo mais. O Jack vai ficar responsável pelo Homem Revoltado esse ano, né, e nós aqui vamos ficar responsável por mostrar o caminho, né, desse início até o fim, né, com as obras, com os resumos, com essas coisas todas, ok? Sobre os Igor, eventos. Opa! me permita só um momento aqui. Claro. A sua fala foi muito feliz em relação à participação dos outros grupos e também em relação à questão de pagar em outras situações, em outros cursos que aparecem, né, de 312 vezes e tal, que é importante a gente colocar aqui, gente, né, para quem não sabe como é que é o aprofundamento desses grupos aqui, que nós já estamos na batalha há muito tempo, né, no estudo em Camille, e a gente não está aqui para trazer conceitos errôneos para vocês, ou achismos do que a gente pensa, isso, aquilo outro, mas sim de horas queimando a pestana mesmo em relação aos estudos. Por que eu estou dizendo isso? É arrogância? Não. É simplesmente porque eu e o Igor, a gente já encontrou muita loucura em pessoas que vão passar certos cursos, ou em vídeos que a gente vê na internet de pessoas falando do Camille, que
ao invés de estar falando bem assim, da filosofia do cara, que é uma outra filosofia, que é um tipo de filosofia propriamente do Camus, desconfigura e até mesmo destrói a filosofia do cara. Né? Traz certas concepções que não são do Camus, é do Foucault, é do Sartre, é do Marx, tentam ler o Camus pelo Sartre, pelo Marx, por outros indivíduos, e não fazem isso pelo Camus. Né? E a proposta, pelo menos do GEC e do GEAC, desde o início do GEAC, sempre foi essa, de estudar o Camus pelo Camus, logicamente estudando as referências, as influências e tal, mas a gente tem esse cuidado muito grande de preservar o autor. Né? O Igor aí, como eu sempre falo, é o nosso PVC aqui dos estudos em Camus, é o cara que sabe de data, sabe de ligação X, Y, Z dentro do Camus e tal, e é um cara muito zeloso nessa situação, né? Então eu só queria dizer para os participantes que também não me conhecem, ou enfim, é que a gente tem esse zelo, tem essa preocupação. E isso que o Igor falou é muito, muito importante mesmo da gente fazer esse coletivo coeso, a muitas mãos, né? Era só isso mesmo, Igor. Bom, a título de curiosidade, né, tanto para a gravação quanto para quem está aqui presente, né, o GEAC, né, foi criado esse ano farão 11 anos, né? Foi criado há 10 anos atrás, né, por um coletivo de alunos, né, especificamente, deixo registrado nesse momento, eu, Igor Pontes, Jefferson Mendonça, Felipe Rodrigues, né, o Bruno Cavalcante, Léo Nascimento, né, e na sua primeira formação também a Eugênia. Né? A gente acreditou, né, que poderia ir contra a própria faculdade nesse sentido, né, porque nós nunca tivemos apoio de nenhum professor doutor, né, das vezes que nós tentamos alguma aproximação com algum professor doutor nesse sentido, ou a gente foi repelido, né, ou simplesmente ignorado, né. É claro que algumas pessoas nos ajudaram nessa caminhada, deixo aqui claro e registrado. A professora Eliana Salles Paiva, né, foi uma delas, né, e alguns outros professores também, né, que nos ajudaram nesse segmento, né, ao longo desses anos, para que a gente tivesse alguma voz, né, alguma possibilidade, né. E aí, diante disso, ficamos muito tempo parados, de fato, separados, né? E retornamos agora no ano de 2021, né? Eu digo e repito isso sempre, graças ao próprio Jefferson, né, que sacudiu a gente. E aí o Jefferson fala, graças também a Tiliane, que sacudiu o Jefferson, né? E aí foi nesse movimento, né? A Tiliane sacudiu o Jefferson me sacudiu, né? E agora nós estamos aqui, né? Não é. Né, Igor? Oi. Aquela coisa, né? Desculpa interromper. Uhum. É só para registrar também. Você disse que a gente ficou parado, mas é óbvio, né? Que é bom também deixar claro que ficou parado assim na questão dos eventos, de fazer construções coletivas. Você continuou estudando, eu continuei estudando. Tiliane veio, né, graças a Eliana, que você tocou aí, a Eliana que me indicou para a Tiliane. E aí foi uma coisinha tocando no outro que foi, né, provocando tudo que aconteceu ano passado, né, que foi maravilhoso. Exatamente. Né? Ano passado tivemos uma produção muito intensa, né? Como eu disse para vocês. A gente, através do Jack, leu o Mito de Sísifo da primeira até a última página, né? Teve os dois eventos, como a Tiliane bem ressaltou aí, né? Vamos repetir os dois eventos nesse ano de 2022, né? Agora, em maio, a gente vai ter o 80 anos absurdos, né? Que vai ser uma homenagem ao estrangeiro e o mito de Sísifo, pelos 80 anos, né? Está fazendo 80 anos agora em 2022. E vamos ter a ENEPAC, né? Que é o Encontro Nacional de Estudos e Pesquisa em Albert Camus, né? Que neste ano de 2022 ela vai ser bilíngue, né? Ela vai ser português e espanhol. Né? Vamos ter apresentações também de pessoas, né, da América Latina. Né? Então a gente fica muito feliz com esses avanços, né, com essas coisas. Né? E vamos sempre tentar algo a mais. Né? O céu é o limite. Né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente esteja com um evento internacional, né? Então, a gente vai tentar aí, né?
Tem a questão das acessibilidades, né? Vamos ver como é que a gente faz isso, né? A gente tem muita coisa para fazer, tem a questão das legendas, tem a questão do Libras, né? Enfim, tem uma série de possibilidades que a gente pode trabalhar nesse sentido, né? E vamos tentar, né? Outro recado muito importante que eu tenho a dizer para vocês. Nem o grupo do WhatsApp e nem o grupo que se reúne aqui são brincadeiras, digamos assim, como o Jefferson bem ressaltou. A gente perde horas de estudo, de sono, uma série de coisas. Então, o mínimo que a gente pede de volta não é dinheiro, é respeito, né? É respeito e reciprocidade. No sentido de que, se não consegue estar aqui ao vivo, por motivo que for, basta falar, como a Núbia falou agora. Vou ter uma reunião. Tranquilíssimo, certo? Agora, também não adianta nós termos, por exemplo, 71 pessoas lá no grupo e termos uma reunião com 3 pessoas, digamos assim. O Rafael Petrucci está aí e está no trabalho, né, para vocês terem uma ideia. Né? Ele não está podendo falar porque justamente está no trabalho. Né? A Marília também tem as suas atividades e está aqui, Bruno também, Tiliane também tem os corre dela que são infinitos, a mulher participa de todos os projetos de Fortaleza, né? O Jefferson nem se fala, que dá aula em uma cidade vizinha, né? Então, olha, já está fazendo as gravações aí. E eu também estou cheio de projetos. Segunda-feira tem estudos hegelianos, terça-feira tem um churran, quarta-feira vai ter mais uma outra coisa, quinta, daqui a pouco eu tenho que ir para um outro projeto, que é o de filosofia do direito. Então, a gente está aqui para isso, né? Para ajudar, para auxiliar, fazer vocês crescerem também no estudo do caminho. Né? Não é para ficar só a gente aqui, não. Né? O meu grande objetivo é que esteja aparecendo daqui a meses, não só eu, Igor Pontes, não só o Jefferson, não só o Rafael Andrade, não, o Rafael e tal, mas o Rafael Petrucci, o Bruno, a Marília, a Tiliane e quem mais quiser, né? Então a gente está nesse sentido, ok? Bom, dúvidas, questionamentos, perguntas, certo? Comentários adicionais. Vocês têm aí o microfone livre para isso. Um comentário adicional. O Rafael Petrucci, Igor, ficou ontem das 19 até as 20, até o final, não foi, Rafael? Até o final, cara. Também na mesma situação, no trabalho e tal. Aí, assim, né, cara, a gente encontra essas motivações, né, bicho? Que traz esse impulso pra gente, né? Ontem também tínhamos uma aluna minha do ensino médio, cara, a Ana, também ficou do início ao fim, cara, sabe? Então, essa renovação também é importante. Sim. Essa galera que não abandonou desde o ano passado, como Rafael, Tiliane, esse pessoal tem que estar sempre ali porque é o sangue novo, né? Exato. A gente já está trilhando isso aí há um tempo e a gente precisa dessa galera porque a gente também está meio desgastado em algumas coisas, né? Mas, enfim, mesmo desgastado a gente segura, mas isso é importante, ter o Rafael, ter a Tiliane, ter o Bruno, como está aqui, a Marília, que eu estou vendo aqui também, né? E assim, gente, eu vou me meter aqui mais uma vez no que o Igor está dizendo. Você, Bruno, Marília, eu não digo isso da Tiliane nem do Rafael, porque eles já fazem isso, sempre divulgar, sabe? Sempre, por exemplo, de um print que você tira da tela, de algo que você escutou que tocou em você, fez sentido, pega aquilo dali, bota na rede social, bota no grupo, enfim, faz esse movimento acontecer, entendeu? Isso é importante. Perfeito, exatamente. Obrigado, Jefferson, obrigado demais pela fala, né? O Rafael está podendo usar o chat, se quiser falar alguma coisa pelo chat, a gente dá uma lida aqui, né? Mandei nos seus perfis, marquem no Insta, exatamente. É importante, pessoal, é importante para a gente, né, ter essas produções. Então, vamos engordar esse currículo Lattes aí. A gente está aqui para ajudar, para auxiliar, certo? Para que vocês, no final desse projeto, desse processo aqui desses meses, vocês tenham uma visão muito maior do que agora tem em relação ao Camus, as obras dele, né? As referências, né? A tudo isso que ele traz, né?
na filosofia dele, que nos tocou, né, eu e o Jefferson, em um determinado momento, que tocou também a Tiliane, o Rafael, o Bruno, a Marília, ao ponto de estarem aqui uma hora dessa, né, para a gente conhecer mais sobre esse cara, tá bom? Então, assim, da minha parte, não tenho mais nada a acrescentar, certo? A não ser uma coisa, que é a lista de presença, certo? A partir de hoje, né, nós vamos ter lista de presença. Por quê? Justamente por aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Nosso grupo lá do WhatsApp tem 71 pessoas. Nós aqui agora somos 5. Né? É um número que não bate. Né? Eu entendo que 71 pessoas não possam estar aqui hoje agora. É totalmente compreensível. Mas não me põe na cabeça de jeito nenhum que pelo menos 15, 16 ou 20 possam estar aqui. Né? Vamos te ajudar bastante nisso, viu, Rafael? Tamo junto aqui e vamos sim, viu? Então, nesse sentido, né, a gente vai ter isso. A reunião de hoje, certo? Presencialmente aqui, presencialmente entre aspas, né, virtualmente ali, teve 6 presenças, né? Marília Magalhães, Tiliane Cassiano, Jefferson Mendonça, Bruno Rodrigues, Rafael Andrade e o Rafael Petrucci, certo? Isso é o que vai ser contado como a primeira reunião de hoje, ok? Quem está assistindo através de gravação e for do grupo, tiver lá e tal e tudo mais, é só colocar a presença que aí nos comentários, que aí com certeza eu coloco na lista de presença aqui, ok? Agora, quem for só ouvinte, né, que a gente tem muitos ouvintes e telespectadores, né, fiquem tranquilos e continuem acessando, acompanhando as reuniões pelo YouTube. Né? Não deu certo acessar agora, né? Tinha uma entrevista, estava fora de casa, não sei. Vai ao ar mais tarde, eu acho que lá para as 10, 11 horas tá no ar, né? No máximo, mais tardar amanhã, né? Tá disponível para vocês assistirem lá no YouTube, ok? Queria dar uma boa noite para vocês, certo? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, Jefferson, a Tiliane, não sei, o Bruno, a Marília, se vocês quiserem Ei, falar mais alguma coisa. Igor, olha isso aqui no chat, cara. Eu já vou sair dessa reunião feliz aqui, ó. Aqui, ó. Caras, eu sou bem seguro na produção acadêmica, vou precisar da ajuda de vocês, mas quero produzir algo sim para apresentar no final do. Garota, isso aqui é esse o objetivo mesmo, desde o ano passado, massa. Eu já tirei foi o print disso aqui, porque eu vou já postar lá no Jax aí, viu, cara? Esse Gostei, é o gostei. objetivo, esse é o objetivo mesmo, certo, pessoal? Esse é o objetivo mesmo. A gente está aqui para ajudar e para auxiliar vocês, tá certo? Na produção, ou mesmo em fazer uma live, uma fala, uma palestra, alguma coisa do tipo, a gente está aqui para isso, tá certo? Então, sintam-se convidados para participar dos projetos que a gente vai fazer, certo? Eu não contei, mas o GEAC tem um outro projeto que é o chamado Passos Camisianos, que é um podcast. Então, se a Tiliane, o Rafael, o Jefferson, o Bruno, ou a Marília, que aqui estão, ou qualquer outra pessoa, quiser participar, uma live, alguma coisa do tipo, vocês têm carta branca, vocês têm prioridade, né? Então, fiquem à vontade em relação a isso, basta a gente se unir, ver o que é que vai dialogar sobre e a gente faz, tá certo? E é isso. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Hoje foi mesmo só para a gente começar, né? Hoje só foi mostrando aqui o programa, né? Próxima reunião, né? Vai ser já na próxima semana mesmo, dia 17, né? E aí a gente vai falar das obras de juventude, ok? Gente, abraço. Vou encerrar aqui a gravação. Abraço para quem estava aqui presente, abraço também para quem estava assistindo a gravação. E é isso, tá bom? Se cuidem, se hidratem, cuidado com o coronavírus que ainda está aí, né? E que o caminho esteja com vocês.